Bom dia, turma 300. Vamos começar nossa aula de hoje de sistemas prediais, ok? Hoje vai ser uma aula mais curta, mas eu quero que vocês, um pouco mais curta, né, a aula, né, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque vou mandar a folha de resposta de vocês para vocês responderem conforme essa videoaula, tá bom? Bom, inicialmente nós temos aqui o nosso relatório de aulas remotas, né? Que Bom, então vamos voltar aqui ao nosso relatório, né? Então nós temos aqui, né, o dimensionamento de tubulações, desenho de projetos, levantamento de materiais, né? Vamos ver aqui o esquema isométrico, tá? De uma instalação de sistemas prediais, né? Vamos ver aqui e eu vou explicando para vocês aqui como é que funciona, tá bom? Ok? Então, nós temos aqui essa primeira imagem. Essa primeira imagem aqui mostra, você vai observar aqui no canto esquerdo a entrada de água, né? Você vem com a tubulação que passa direto, vai até a caixa d'água, ok? Bem aqui, ela entra com um tubo de 20 milímetros e vai até a caixa d'água, tá? Dentro da caixa d'água tem a clarabóia que ela suspende e quando a caixa d'água está cheia, tá? Ela trava que essa água despeja aqui. Aqui você tem um cano que a gente chama de, o apelido é ladrão, mas o nome é extravasor, né? Quando a caixa d'água está cheia, a água vai por aqui e começa a derramar, tá bom? Aqui você tem um tanquezinho que geralmente fica numa área de serviço. Essa ligação que vem da rua passa direto, ela pode ter esse ramal aqui, esse subramal que vai até nesse tanque, ok? Então, a água vem por esse cano, sobe, vem até a caixa d'água. Quando a caixa d'água está cheia, a boia levanta e derrama a água aqui pelo ladrão ou extravasor. Aqui nós temos uma coluna d'água de 25 milímetros, né? Que a gente chama de coluna de água fria, por onde a água vai descer e ir para a residência. Então aqui é a coluna de água fria. Aqui, ó, desce pela coluna de água fria, aqui vai pelo ramal. Isso aqui são os ramais, tá? Esse ramal aqui, ó, vai para o chuveiro fica 1,20 com mais 1 metro para o chão, é 2,20, tá? A altura do chuveiro, tá? Aqui ele vem, ó, desce até na pia, ok? Até na pia. Aqui esse ramal vem, ele vai aqui até o vaso sanitário, né? Que está com o nome aqui de bacia, né? A água também vem aqui, ó, dessa coluna direto para a caixa d'água. Essa aqui é daquelas caixas d'água que você puxa a cordinha para dar descarga, né? Aqui também o ramal vem e faz a ligação até na pia. A pia fica uns 90 centímetros do piso. O vaso sanitário é uns 25 a 30 centímetros, tá? O chuveiro fica a uma altura de 2,10 a 2,20 centímetros, tá? A pia também, essa altura de 90 centímetros que você está vendo aqui, ok? Bom, aí nós temos, quando a água desce aqui da caixa d'água, você tem um registro aqui, que é para controlar essa água que desce aqui. Se tiver algum problema na tubulação, que a gente chama de registro de gaveta. É um registro de pressão aqui, mas diferente, de gaveta, tá? Aqui você tem um registro de pressão aqui, ó, entre o chuveiro, ó, entre o chuveiro e o vaso, tá? Então, entre o chuveiro e o vaso, normalmente a gente coloca um registro de pressão aqui para se tiver algum problema aqui na tubulação, para você fechar aqui e poder fazer o reparo. E entre a caixa d'água e os pontos que vão ser alimentados de água, pela água, nós colocamos também um outro registro aqui, ó, tá? Que você fecha aqui, aí você pode fazer qualquer reparo nessa tubulação, ok? Então, essa primeira, aqui também tem um outro registro aqui, ó, você fecha para a água não derramar aqui quando a caixa d'água está cheia, tá bom? Então, você tem aqui um esquema de como funciona um exemplo de como funciona a tubulação de alimentação de água de uma residência, tá?
O cano que alimenta o cano de 20 milímetros, os outros canos de 25, ó. Para esse exemplo aqui, ele só usou cano de 20, certo? E cano de 25. Ok? Muito bem. Agora vamos aqui para esse segundo exemplo. Tá? Nesse segundo exemplo aqui, nós temos aqui uma espécie de um banheiro, né? Tem um box, aqui tem um lavabo, e aqui tem a parte do chuveiro aqui, certo? Nesse desenho aqui, a água, a tubulação vem por esse cano de 20, ó, diâmetro de 25, esse símbolo aqui 25. Sobe e vem até a caixa d'água, tá? Ok? Então está usando aqui um cano de 25 milímetros o diâmetro, ok? Aqui tem um extravasor, tá? Ele usou aqui um tubo de 32, né? Está escrito limpeza, mas é o extravasor. A caixa d'água aqui, ela enche, aí quando ela enche, a água derrama por esse tubo aqui que está aqui na lateral. Quem chama de extravasor, o pessoal apelida de ladrão e também é chamado de limpeza, né? Sempre quando uma casa tem uma caixa d'água em cima, embutida no telhado, tem que ter uma janelinha para fazer a limpeza. Você entra por ali para fazer a limpeza na caixa d'água. Ok? Muito bem. Aqui tem uma coluna de água fria. Ó. A água desce por aqui, ó. Tem o ponto A, ponto B, ó. Desce aqui, ó. Coluna de água são as colunas, né? Coluna que sai aqui da caixa d'água e vai alimentar aqui, ó. Vaso sanitário, chuveiro, entendeu? A água desce aqui, aí tem essa tubulação aqui, ó. Vai alimentar o chuveiro, ó. Diâmetro de 25. Você está vendo aqui, ele desceu com 50, aí para cá reduziu para 25. Ó, 25. Veio para a torneira aqui do lavabo, 25 a tubulação. Tá? Ok? Então, aqui tem a coluna de água fria, que tem um registro, a água desce aqui, ó. Aí vem aqui, ó, para o ramal de distribuição, aí aqui vai para o chuveiro, aqui tem um registro, aqui o ramal vem para esse outro lado aqui, ó. Aqui vai para uma ducha aqui, tal. Aí aqui vem para essa pia aqui. Então, na pia, aqui na ducha, aqui é um vaso sanitário, tá? Por isso que aqui é mais baixo. Aqui sobe porque aqui tem um chuveiro aqui nesse box, tá? Então esse esquema aqui, ele mostra toda a tubulação de um banheiro, tá? Ok? Aqui você vê que o ramal de entrada veio com um tubo de 25. Naquele outro exemplo, ele entrou com um tubo de 20. Pode ser de 20 ou de 25. A coluna de água fria saiu aqui com 50, ó. Depois veio para 25, ó. Aí todo o restante aqui foi tudo para 25, ou seja, vem do tubo com diâmetro maior de 50 milímetros e reduz para um de 25. E para isso dá pressão. Notem que a caixa d'água sempre fica mais alta do que o chuveiro. Tem que ficar pelo menos um metro de altura acima do chuveiro para ter pressão para a água poder sair com pressão tanto no chuveiro como no vaso como nas torneiras. Ok? Bom, agora aqui a imagem assim não está muito legal, né? Mas aqui já é um outro tipo de esquema isométrico de tubulação. Isso aqui, nesse caso aqui, é um esquema isométrico de tubulação, é um esquema de alimentação de água, de rede de água de um prédio. Tá? Então, nesse caso aqui, muda um pouquinho de figura. Tá? Você tem a rede que passa na água, a rede de abastecimento de água que passa pela rua, né? De água que passa pela rua, tá? Aí aqui você tem um ramal predial de alimentação, certo? Tá? Sistema público alimenta aqui, aí a água vem pelo ramal, certo? Aí aqui ele vai ter uma bomba, né?
uma bomba, um alimentador predial, hidrômetro e tal, tudinho de medição. Vai ter uma bomba aqui, vai ter uma medição aqui, tudinho, registro, tudo, e vai alimentar aqui uma cisterna. Geralmente o prédio ele tem um componente de abastecimento de água. Aqui no caso é enterrado. Existe enterrado, semi-enterrado, suspenso, né? Nesse caso aqui está enterrado, né? Então tem uma cisterna com água, que a água que vem da rede pública vem para cá, certo? Você vê que aqui está dividido em duas partes porque tem que ter uma reserva para incêndio de 25%, certo? Tá? Aí aqui tem umas bombas de recalque, tá? Que vão puxar essa água aqui, tá? Até jogar até o reservatório superior. Então aqui é o reservatório superior e aqui a cisterna é o reservatório inferior, certo? Então essa água vai subir e vai alimentar aqui a parte de cima. Quando chega aqui em cima, você vê que todo prédio tem umas caixas d'água gigantes lá em cima. Você pode observar em qualquer local da sua cidade. Quando chega aqui em cima, vai descer por essa tubulação aqui que a gente chama de barrilete. Vejam que tem dois registros aqui para controlar a água, né? Se tiver algum problema aqui nas tubulações, aqui para os outros andares, os outros apartamentos, você fecha aqui em cima. Então, tem os registros aqui, quando sai entre a caixa d'água e o barrilete, tem dois registros aqui, tá? Dois registros de gaveta para você fechar aqui. Entre o barrilete e a tubulação, as colunas, aqui são as colunas de distribuição, tem aqui também, ó, outro registro que fecha aqui entre o barrilete e a coluna, e aqui outro registro entre o barrilete e a coluna, tá? Se tiver qualquer problema nessa rede aqui, você fecha bem aqui e aí você pode resolver o problema. Então, voltando aqui, ó, vem da rede pública, aí joga aqui para o reservatório inferior, aí as bombas de recalque jogam a água para o reservatório superior. Do reservatório superior, vocês vê que tem registros aqui. A água sai através do barrilete e depois para as colunas de distribuição. Das colunas de distribuição, em cada andar tem os ramais. Em cada andar tem um registro, certo? Os ramais. Aqui onde tem essas setinhas aqui que vocês estão vendo, nós chamamos de subramal. Então, a água desce pelo barrilete, vai pela coluna de distribuição, aí entra aqui no ramal, no andar. A tubulação que entra em cada andar ou apartamento nós chamamos de ramal. E essas setinhas são para os apartamentos, que nós chamamos de subramal. Então, o subramal é que entra para cada apartamento, ok? A tubulação que entra para o andar, para cada andar do prédio, nós chamamos de ramal. E a tubulação que entra para cada apartamento, chamamos de subramal, ok? E assim é feita a distribuição de água em todos os apartamentos, de cima para baixo. De cima para baixo, ok? Então, esse é o esquema de distribuição de água, de redistribuição dentro de um prédio, ok? Muito bem. Agora vamos para mais um desenho envolvendo prédio, tá? Ok? Bom, nesse caso aqui, nós temos aqui um prédio, né? Um prédio de 60 metros de altura, né? Como vocês estão vendo aqui pela essa cota. Um prédio de 60 metros de altura. A água, já no reservatório superior, ela desce, aí ela vem por essa coluna, tem duas colunas, uma coluna do lado esquerdo e uma coluna do lado direito, que vai alimentando todos os andares de cada prédio. Mesma coisa aqui, nós temos duas opções, a opção 1 e a opção 2. Na opção 1, você tem aqui, nesse andar intermediário do prédio, uma válvula que você pode controlar a água, válvulas e registros, né, colocado aqui nessa parte intermediária do prédio, que você pode controlar a água. Por exemplo, aqui, se tiver um problema aqui
aqui no andar inferior, aí você pode fechar aqui, ó, certo? Fechar aqui nessa parte superior funciona normalmente, aqui embaixo você vai fazer o reparo no prédio, na tubulação. Na opção 2, isso é colocado, esse sistema aqui é colocado no térreo, tá? Na parte térrea, tá? Onde você tem uma alimentação que pode ser fechada aqui na parte térrea. Aí você tranca tudo. Aqui você tranca por andar e aqui você tranca tudo pelo térreo, ok? Então a diferença dessa opção 1 para a opção 2 aqui, nesse caso aqui, a válvula fica no meio do prédio. E na opção 1 e na opção 2, a válvula fica na parte térrea do prédio, ok? Então, nós já vimos aqui como funciona o esquema de tubulação de um prédio, né? Nesse primeiro desenho, essa primeira imagem, tá? Aqui vemos um outro tipo de esquema isométrico, nós chamamos esse desenho de esquema isométrico. O que é o esquema isométrico? É a representação da tubulação predial, tá? Em perspectiva, né? Aqui, essa imagem aqui que você está vendo, nós chamamos de perspectiva, tá? Nessa outra figura, na figura 3, nós vimos aqui como funciona o esquema de alimentação de água de um prédio, né? Aqui está bem simplificado, bem detalhado como funciona todo o esquema, né? A água vem da rede pública, a bomba enche o reservatório inferior, aí a bomba de recalque joga lá para cima para o reservatório superior, desce pelo barrilete, colunas de distribuição, entra nos ramais, nos andares e subramais para os apartamentos. E por último, quando a gente usa a válvula, as válvulas, né? Aí você pode ter a válvula no meio do prédio e pode ter a válvula no subsolo ou na parte térrea do prédio, ok? Para controlar toda essa distribuição de água de um prédio, ok? Certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Vocês viram que nossas figuras, nas nossas figuras, aqui a figura não apareceu ainda, nós vemos que nossas figuras têm vários tipos de dimensionamento às tubulações, né? Geralmente a rede que alimenta é de 20 ou 25, que vai para os aparelhos sanitários, pias e chuveiro é de 20 ou 25 milímetros, e as tubulações de água fria de 50 milímetros, e o extravasor pode ser de 25 ou de 32 milímetros, ok? Então, acho que ficou bem claro, né? Ficou bem claro a nossa aula de hoje e espero que todos vocês tenham aproveitado, tá? Não esqueçam de dar um like, né? Aí na nossa aula aí embaixo, né? Como gostei, e eu vou mandar a folha de resposta das atividades para vocês, certo? Vou mandar a folha de resposta das atividades para vocês. Vou mandar com o líder e o líder vai botar no grupo de alunos, tá bom? Vocês responderem e me devolverem, tá ok? Um abraço a todos, tá? Um abraço a todos da turma e vamos ficando por aí.